1993. 00:20. Casa da artista plástica Ivone Bezerra de Mello. Alô? Tivone! Gente, ela tá dando medo! Tá correndo, Eu tô indo pra aí. Aí eu disse, tudo bem, tô indo pra aí. Quando eu tava saindo de casa, ligou o Rogerinho. E disse, Tivone, olha, realmente o negócio pegou aqui, tem muito de um menino morto. Aí eu peguei o meu carro e em 15 minutos eu tava lá. A cena que eu vi foi crianças correndo de um lado para o outro, completamente desesperadas, né, logicamente, em cima dos mortos, sacudindo as crianças mortas. Estas são imagens feitas logo depois do ataque. Os números da chacina: 8 jovens e crianças mortos e 1 gravemente ferido. A artista plástica Ivone fazia um trabalho social com os menores. Ela ficou ao lado dos sobreviventes enquanto a polícia, os bombeiros e a imprensa trabalhavam. E assim nós ficamos até as 6 da manhã. Ninguém voltou para dar uma assistência. Ninguém voltou para saber, olha, vai ser perigoso. Podia ter chegado ali não sei quantos carros e atirado na gente e matado. Então eu fiquei sozinha ali com aqueles sobreviventes. Aquilo ali foi uma catástrofe no coração do Rio. Uma chacina que teve uma repercussão internacional pesada. Uma chacina que, embora tivesse ali todos os ingredientes para acontecer, ninguém acreditava que pudesse acontecer. Talvez ali tenha sido a primeira vez que a classe média e alta percebeu que o que ocorria na periferia, e muitas vezes por um descaso do poder público, agora estava ocorrendo bem próximo de nós. Sempre me lembro de Betinho, que se envolveu com essa questão, e ele dizia: uma sociedade que mata suas crianças é uma sociedade que tem que se rever enquanto humanidade, é uma sociedade que tem que começar de novo, porque ele dizia: a criança, ela é o princípio de tudo, ela é a extensão de nós, ela é o hoje, ela é o amanhã. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje você vai relembrar a história da Chacina da Candelária, que esta semana completou 13 anos. A chacina foi um dos casos mais violentos da história do Rio de Janeiro. A tragédia vitimou crianças, adolescentes e também 3 homens inocentes, que ficaram 3 anos na cadeia, acusados de um crime que não cometeram. 24 horas antes da chacina, aquele grupo de menores que vivia em torno da Igreja da Candelária, no centro do Rio, participou de uma festa. Veja as imagens gravadas em vídeo. A festa foi organizada pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Andréia, que era psicóloga, fazia aniversário. E aí eu achei que a gente fazendo uma festa de aniversário na Candelária, a gente faria uma festa da Andréia e de todos os outros meninos. Íamos festejar o aniversário de todos. E assim foi feito. Eles brincaram, fizeram atividade, jogaram bola, queimado. Na comemoração, um dos jovens fez um apelo. O que a gente quer é apenas uma casa pra gente morar. Paz, entendeu? A bola do menino. E amor, só isso. Durante a tarde, uma central sindical realiza uma manifestação próxima à Igreja da Candelária. Entre os guardas está um policial militar. O nome dele? Marcos Vinícius Emanuel, 26 anos. Um jovem chama a atenção do policial Emanuel. O nome dele? Marco Antônio da Silva, conhecido como Come Gato.
Ele era considerado o líder do grupo de menores da Candelária, que costumava praticar pequenos furtos. O policial Emanuel se aproxima de Comigato. Ele desconfia de que os menores escondem cola de sapateiro para usá-la como entorpecente. Os menores se irritam com a abordagem. Começa uma discussão. O policial identifica o jovem que é suspeito de conseguir a cola de sapateiro para o grupo e decide levá-lo para a delegacia. Os menores se revoltam, mas Emanuel não volta atrás. O grupo passa a xingar o PM. Eles levaram o menino preso, que já era um menino maior. Mas aí ficou um tumulto, né? O carro da polícia é apedrejado. E um dos menores é detido. Cola de sapateiro não é considerado entorpecente. Eu não posso... Na delegacia, o jovem e o menor de idade detidos na Candelária são liberados. Ó, solta os dois. Não. Ô, delegado, então a gente pode ir embora, né? Ah, pode sim, pode ir. O policial Emanuel se irrita com a liberação dos menores. O Emanuel volta pro batalhão e lá eles brincam com o Emanuel. Olha, tá vendo aí? Você nunca prendeu ninguém. Quando vai prender, olha a confusão que deu, ainda vai ter que pagar o vidro da viatura. Para a justiça, este foi o motivo da chacina da Candelária. Um confronto entre o policial Emanuel e os menores de rua. 11 horas da noite. Uma ameaça. Alô, garotada! Sai da rua que hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje o bicho vai pegar, meu Os policiais militares passavam e ameaçavam. Ó, o dia tá chegando. Vocês vão morrer todos. Nós vamos fazer isso e aquilo. E aí eu fui para casa, deixando as 3 moedas para os telefonemas, caso alguma coisa acontecesse. 11h30 da noite. 2 garotos que vivem na Candelária caminham em direção à igreja. Junto com eles está Wagner dos Santos. O Wagner não era delinquente, o Wagner não praticava nenhum ilícito. A única atividade do Wagner era cuidar, lavar carro, fazer pequenos afazeres. Vai dormir aonde, pai? Naquele seu capô lá pra tomar um ar? Nem vai dar, eu tô com um problemão, nem consegui fazer um hoje não, mano. E olha lá, vai dormir aonde então, pai? Eu tô pensando em você lá na Candelária mesmo. Na Candelária? Não precisa não, tá ligado? Ih, lá não vai dar não, compadre. E aí, a barra tá pesada pra caramba, compadre. Tô querendo arrepiar pra cima da gente. Eu não sabia que até ali era os policiais que estavam no carro, que eles estavam sem farda. E aí parou os 2 meninos. E aí eu passei, mas teve um deles que veio correndo atrás de mim e falou: polícia. Eu fui, parei, mostrei um documento que eu tinha, a carteira de trabalho. E eles começaram a bater nos meninos. Não se sabe exatamente qual seria o destino, não sabe se seria para matar aqueles 3 jovens que foram interceptados ou se seriam vítimas de um susto, de alguma coisa que os intimidasse. O certo é que no trajeto desse veículo, o Wagner levou um tiro. E então, em razão disso, desse disparo, depois também se apurou, foi por acaso, então foi necessário descartá-los. Wagner e os 2 garotos são levados para perto do Museu de Arte Moderna, no aterro do Flamengo. Fala, moleque! Não!
Não tiveram nem a preocupação de saber se os 3 estavam mortos ou não. Atira e vai embora. Meu vazio! Wagner sobrevive. Quando eu acordei, eu olhei para onde tinha mais luz, eu vi os 2 no chão. Chamei os 2, eles não responderam, eu saí andando. E aí eu vi que eu tinha levado mais outros tiros. E tava com o corpo pesado, a cabeça doía. E eu fui andando, até chegou um posto de gasolina e eu me joguei. Valério! Valério! Num posto de gasolina, Wagner agoniza. Vai, Zé! Chama ajuda, Zé! Vai! Calma, deixa eu morrer, mano! Não deixa eu morrer! Não, você não vai morrer não, calma. Ele vem entrando de trás para frente no posto, dizendo para salvar a vida dele. Sem desconfiar que a morte se aproxima, um grupo de menores dorme perto da igreja da Candelária. Os assassinos chegam ao local no mesmo carro. Comigato! Eu quero falar com o Comigato, moleque! Cadê o Comigato? Cadê o Comigato? É você que é o Comigato! É você que é o Comigato! Você que é o Comigato! Em poucos minutos, ocorre uma das maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. São 6 vítimas gravemente feridas e 8 mortos. Estranhamente, aquela área que não era vazia, que tinha policiamento dioturnamente, pelo menos naquele momento, não tinha um único policial. O tenente Marcelo Ferreira Cortes chega ao local. Ele não está falando. Tenente Cortes, recebi informação pelo rádio, encontraram mais 2 corpos próximo ao museu. Eu vou dar uma checada. Vou com você. Partimos para lá. Lá encontramos no Museu de Arte Moderna, Wagner dos Santos. Ô, seu policial, olha aí. Ele já chegou aqui nesse estado, ó. Dá uma olhada para isso. Ei, rapaz. Tá me ouvindo? Hein? Escuta. Eu quero que você coloque o rosto pro lado. E não levante a cabeça pra não engasgar com sangue. Tá me entendendo? Hein? Eu acho melhor vocês levarem ele logo pro hospital. A ambulância dos bombeiros já deve estar chegando. Me empresta um pano pra estancar esse sangue. Rápido. Chama reforço. Vai! Dá a impressão que ele não sobreviveria. A ambulância não apareceu. E na época, o então tenente Cortes resolveu levar Wagner para o hospital. Wagner sobreviveu e se tornou uma das principais testemunhas da identificação dos autores da chacina. Pela manhã, as organizações de direitos humanos começaram a pressionar as autoridades para que os fatos fossem esclarecidos e os culpados presos. A pressão era internacional. Organismos internacionais ameaçavam suspender financiamentos para o Estado se aquilo não fosse esclarecido imediatamente, entendeu? Um dia ele até disse que... As testemunhas da chacina prestam depoimento. As informações são desencontradas. Ele disse que eu assumi carrente lá, ninguém de carro. Tenho certeza que foi o Xuxa. Foi um negão lá. O senhor pode acreditar em mim, eu tô falando a verdade, pode ter fé. Xuxa e Pelé eram os apelidos de 2 policiais do 5º Batalhão
que costumavam ameaçar os moradores de rua. Mas não existia nenhuma prova contra eles. Apenas a palavra dos menores. Os 2 acusados alegaram inocência. Xuxa disse que na noite da chacina estava bebendo num bar no centro do Rio com um cunhado chamado Jurandir. O Jurandir era cunhado do policial vulgo Xuxa. E esse policial é que fazia dupla com esse Pelé, um soldado de cor escura e que, juntamente com o Xuxa, costumava aterrorizar menores. Conhece alguém que está aqui nessa foto aqui? Dia seguinte à chacina. Wagner dos Santos, um dos sobreviventes, reconhece o soldado Emanuel e o tenente Cortes como 2 dos homens que o sequestraram. Os 2 são presos. Os menores foram levados para a delegacia para fazer o reconhecimento dos acusados. Era uma confusão total. Crianças levadas, cobertas por cobertores, hostilizando a imprensa, hostilizando tudo, todo mundo. Não havia a menor preocupação de dar àquelas crianças condições psicológicas para elas fazerem um reconhecimento com calma. A delegacia parecia um caldeirão. Os presos gritavam: assassinos, assassinos, assassinos. E então foi no meio dessa, era quase um carnaval, né? No meio dessa balbúrdia que houve os reconhecimentos. Vocês estão reconhecendo alguém? Entre as pessoas apresentadas estão os policiais Xuxa e Pelé. Nenhum dos 2 é reconhecido pelos menores. O comandante-geral da PM, assim que soube do fato assim, ocorrido na Candelária, me designou assim, para que eu acompanhasse de perto, juntamente com a área de homicídios da Polícia Civil, porque havia possibilidade de ter assim, policiais militares envolvidos. Me liga com o serviço reservado. O coronel Brum liga para o 5º Batalhão. Bom dia, capitão. Aqui é o coronel Valmir Brum. Eu preciso de uma informação. Existe algum elemento aí no seu setor conhecido como Pelé? Que esse Pelé era do 5º Batalhão, que é um batalhão que fazia o policiamento ali da Candelária, e que ele não era visto uniformizado, com farda. Que ele, então, é a paisana. E quem faz esse serviço a paisano na Polícia Militar chama-se serviço reservado. É o serviço secreto da Polícia Militar. Então me diga uma coisa, tem algum negro trabalhando aí? O chefe lá da 2ª seção falou, olha, era um capitão, eu sou negro. E tem um soldado que também é negro. Aí ele falou, bom, você não precisa vir para retirar o oficial do reconhecimento, o chefe da seção. Mas, então manda vir o soldado que é negro. O soldado negro do 5º Batalhão é Cláudio Luiz Andrade dos Santos. Cláudio, telefone. Para mim? É o seu chefe. Ué, o que será que ele quer? Não sei. Bom dia, capitão. Pode falar. Aí o chefe deles, ó, vem aqui que a gente tá uma confusão aqui, você precisa vir para a sessão de reconhecimento. Fala, eu? Mas ele estava com a consciência tão tranquila, ele tinha dormido com as 2 filhas, com a mulher. Ele falou, tudo bem. Tudo bem. Já estou indo. O que foi? Não, eu volto rapidinho, vou resolver um probleminha. Olha o almoço, não demora. Nega, aguenta um pouquinho aí, que eu vou lá no quartel resolver um problema e já volto. Ele voltou 3 anos depois e nem voltou, porque o porteiro nem conhecia, barrou ele na portaria quando ele foi libertado. Reconhecido como um dos executores da chacina da Candelária, o soldado Cláudio foi preso. E de todos eles, era o único que tinha um álibi, que foi confirmado por nós. Nós fomos na casa dele, nós fomos na igreja que ele frequenta, conversamos com o pastor, conversamos com o vizinho que viu ele chegando em casa, na hora que ele disse que chegou em casa. E a própria polícia tinha o Cláudio como um dos agentes do serviço reservado, um agente exemplar. Os próprios investigadores da Polícia Militar e da Polícia Civil não acreditavam no envolvimento dele. A polícia chamou o cunhado do policial conhecido como Xuxa, Jurandir França. Precisava confirmar que na noite da chacina estava com Xuxa num bar. Jurandir se apresenta e confirma o álibi do cunhado. Mesmo assim, ele é levado para a sala de reconhecimento. Acontece um fato surpreendente. Aquele lá. E foi colocado para ser reconhecido O último do lado direito? por alguns
dos sobreviventes da Candelária e acabou sendo reconhecido. Você bota o suspeito e bota os outros que chamam de figurantes por reconhecimento. Então estava faltando gente, chamaram um iluminador de televisão, estava fazendo a cobertura de uma emissora de televisão, fala, pô, você pode ir ali ficar de figurante? Bom, posso ir. Abre a cortina, as crianças apontam o iluminador como chacinador. E um motorista de uma revista semanal, que também estava lá levando o repórter, pediram gentilmente, você podia ficar ali como figurante? Abre a cortina e todo mundo, é ele, é o motorista. Quer dizer, e isso não foi para o papel. A vítima sobrevivente Wagner confirma. O tenente Cortes e o soldado Emanuel o tinham sequestrado. Você tem certeza que é aquele cara lá? Tenho certeza, são eles dois. Ok. Não culpo ele por nada, não. Acho que ele nem sabia. O cara estava baleado. Domingo, 25 de julho. A justiça decreta a prisão preventiva do tenente Cortes, dos soldados Cláudio e Emanuel e de Jurandir. Os 4 são acusados da chacina da Candelária. Com a prisão dos 4 acusados, tudo indicava que a chacina da Candelária seria punida de forma exemplar e num tempo recorde. Nós fomos dormir como o país da impunidade e na segunda-feira acordamos como o país da eficiência policial. Como num passe de mágica, estava tudo resolvido. E isso aí, quer dizer, eu acho que a imprensa também tem a sua responsabilidade, porque a gente foi cúmplice por omissão. Parte dos menores da Candelária vai morar embaixo de um viaduto no subúrbio do Rio. Vamos dizer que dos 62, 30 e poucos foram para debaixo do viaduto de Madureira, onde eu continuei a estar com eles. E lá no viaduto de Madureira, uma parte deles morreu, os 21 mais morreram, outros foram assassinados ali. No fim de 1994, o sobrevivente Wagner dos Santos sofre um novo atentado. E o Wagner falou para mim, Cristina, eu vou para um show no Terreirão, que tinha ali em frente à Casa da Testemunha. Falei, Wagner, você não sai daí, Wagner, é complicado, é perigoso. Não tem problema, ninguém me conhece. Então você vai, não posso te prender, né? O que eu vou fazer? Oi, amigo, o que tá acontecendo aí? Meu irmão, ele tava roubando ônibus. Não se mete não pra não sobrar pra você, hein? Aí levaram o Wagner pra trás da central, ali no Menezes Corte, e falaram com uma pessoa dentro do banheiro. E quando voltaram, deram 4 tiros no Wagner e deixaram ele algemado ali. Me pegaram, começaram a me bater. Aí um pegou meu documento e falou assim, então é tudo, né? Aí foi andando comigo, falou que ia me levar para a segunda DP. Chegou lá, me jogou assim, aí tinha uma garota em pé, eles me jogaram e deu um tiro e foi embora. Me deixou lá algemado, morto. Eles acharam que tinham matado você dessa vez? Wagner, mais uma vez, sobreviveu. A polícia não conseguiu identificar quem atirou nele, nem se o ataque tinha alguma relação com a chacina. Wagner se mudou para a Suíça, protegido por entidades de direitos humanos. Coronel, existe alguma relação do atentado do Wagner com a chacina? Estamos investigando. A história que o Wagner está contando não bate, está tudo meio estranho. Coronel, os anos estão se passando, as perguntas continuam sem resposta. Quem é que estava naquele táxi que os garotos dizem que viram no dia da chacina? E quem são os homens que passaram mais cedo fazendo as ameaças? Calma, Otávio, calma. O tempo foi passando e uma coisa incomodava. Não havia um elo que vinculasse o tenente Cortes aos soldados Emanuel e Cláudio Luiz e ao Jurandir, que nem policial militar e ou policial civil era. O que fizemos nós, promotores? Determinamos uma apuração paralela. Nós vamos continuar fazendo investigação. Já existem outros suspeitos. E digo mais, suspeitos que não estão na cadeia. Na minha opinião, tem mais gente envolvida nessa chacina. Mas quem? Em off, eu posso te dizer uma coisa. Eu acho que um deles não participou. O soldado Cláudio. Mas por quê? Isso você vai saber no momento certo. Mas se tem inocentes presos, então quem são os culpados que estão soltos? Eu não tenho todas as respostas. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu, o Munhoz e a polícia só vamos sossegar quando todos estiverem na cadeia. Pode ter certeza.
Quer dizer, isso tudo me marcou muito, né? Essa história para ver um pouco de responsabilidade que a imprensa tem de não ser omissa, quer dizer, de não acreditar. E isso mudou muito a minha vida. Porque hoje eu digo para os repórteres, olha, você é pago para desconfiar, você não é pago para acreditar. No início de 1996, quase 3 anos depois dos crimes, a chacina da Candelária já estava praticamente esquecida. Os 4 acusados continuam presos à espera de julgamento. Eles se dizem inocentes. No próximo bloco, 5 dias antes do julgamento dos acusados pela chacina da Candelária, uma reviravolta surpreendente. O Ministério Público reconheceu que houve um erro do Estado. Poucos dias antes de seu julgamento, o soldado Cláudio deu uma entrevista a um jornal. Ele disse o seguinte, não sei por que eu estou aqui, mas Deus sabe e isso me basta. Um dia eu vou entender. Um ex-soldado da Polícia Militar, que tinha se tornado evangélico, lê a entrevista e se comove. Ele decide contar tudo o que sabe e provoca uma reviravolta no caso da Candelária. O nome dele? Nelson de Oliveira Cunha. Desabafa. Pastor, eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu preciso abrir meu coração. Deus sabe que o quanto eu sofro com tudo isso, pastor. Eu preciso aliviar essa dor, pastor. Eu não aguento mais saber que uma pessoa inocente está sofrendo no meu lugar. Eu preciso falar a verdade, pastor. Deus sabe que eu preciso abrir meu coração. Pastor, por favor, pastor, faz uma oração. Me ajuda a libertar meu coração, a tirar essa mágoa de dentro de mim, pastor. Reza por mim. Na quarta-feira, anterior ao julgamento, bate à nossa porta um advogado. Esse advogado se apresenta, pede para falar reservadamente conosco e diz o seguinte, que ele era advogado de Nelson Cunha. O ex-PM Cunha confessou ser um dos autores da chacina da Candelária. Ele inocentou 3 dos 4 presos e apontou quem eram de fato os culpados pelos crimes. Cunha disse ainda mais, revelou que uma das armas usadas estava escondida em sua casa. Uma das armas do crime foi, assim, concretada dentro de uma parede na casa do Cunha. Então era um carro bege, a gente logo encontrou os meninos na rua. O ex-PM Cunha dá um longo depoimento. Ele revela quem cometeu a chacina junto com ele. O PM Manuel, que já estava preso, o PM Marco Aurélio Dias Alcântara e o ex-PM Maurício da Conceição, conhecido como Sexta-feira 13. Que era só para dar um susto O ex-PM Cunha confirma que ele e os cúmplices pegaram os 3 jovens que foram baleados no aterro do Flamengo. E foi no momento que a minha arma disparou. Eu acertei um tiro no Wagner, mas os outros 2 foram executados pelo Maurício. Sexta-feira 13? É, ele mesmo. Ele, o Alcântara e o Emanuel. E logo depois nós fomos lá para Candelária. Na verdade, o Emanuel ficou no banco do carona. Eu, o Alcântara e o Maurício fomos até... Saímos do carro, fomos até o local. O que será que eles querem? Sei lá, cara, vou te esperar. E eu, o Alcântara, fomos até os meninos levantar os cobertores para ver se achava o tal do Come Gato. Quem que é o Come Gato aí? Quem que é o Come Gato aí? Quem que é o Come Gato aí? Quem que é o Come Gato? Quem que é o Come Gato? É você que é o Come Gato? Não, eu não conheço Come Gato nenhum. Meu nome é Marco Antônio. Foi quando eu ouvi 2 disparos e começou um corre-corre e todo mundo atirou para todo que foi lado. Foi então que eu vi o Maurício atirando nos meninos em cima da banca de jornal e depois saiu correndo atrás de um outro. Eu também cheguei a apontar para os meninos que estavam assustados lá em cima. O menino era Sandro do Nascimento. Ele ficou conhecido em junho de 2000, 7 anos depois de sobreviver à chacina da Candelária. Sandro
sequestrou o ônibus 174 no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. As cenas foram mostradas ao vivo para todo o Brasil e chocaram o país. Sandro morreu asfixiado ao ser levado preso num carro da PM. Na época, ele tinha 12 anos, 11, 12 anos, pequenininho. E ele tinha saído de um trauma porque ele viu a mãe ser assassinada. Então ele ficou totalmente bloqueado. Veja o que o advogado do ex-PM Cunha tem a dizer sobre o momento em que seu cliente ficou frente a frente com Sandro Nascimento. Eu entendo até que se o Cunha tivesse matado o Sandro, não sei como dizer, mas não teria acontecido esse sequestro, essa violência que não termina nunca. Sandro é um típico caso de um menino que não conseguiu. Mas ele não conseguiu não porque ele não quisesse, ele não conseguiu porque nós temos um país, uma estrutura brasileira que não ajuda as pessoas a sair dos seus problemas, né? A escola, a família, as comunidades, entendeu? É muito complicado. O Sandro é o caso típico. Ele tentou, como muitos outros tentaram, mas chega numa hora você embate no muro. O depoimento de Cunha confirmou as suspeitas da polícia. O bando que cometeu a chacina morava no mesmo bairro. Os novos acusados eram muito parecidos com os inocentes que estavam presos. Quando Cunha se entregou, ele e seus cúmplices já estavam sendo procurados pela polícia. O Alcântara tem a mesma falha no dente do tenente Corte. E naquele momento, a chacina estava terminantemente esclarecida. No dia seguinte, os jornais publicaram a confissão do ex-PM Cunha. O soldado Alcântara negou participação nos crimes, mas ficou preso à espera de julgamento. Maurício da Conceição, sexta-feira 13, envolvido com sequestros, já tinha sido morto numa troca de tiros com a polícia. No dia 29 de abril de 1996, Emanuel foi levado a julgamento. Diante da justiça, ele, que jurava inocência, surpreendeu a todos. Emanuel confessou ter participado da chacina da Candelária e confirmou que queria se vingar dos menores que jogaram pedras no carro da polícia. E aí conta a sua participação, que realmente o crime teve aquela motivação, ou seja, uma vingança. No dia 10 de dezembro de 1996, o tenente Cortes, o soldado Cláudio e o serralheiro Jurandir foram absolvidos e libertados. Eles tinham ficado quase 3 anos na cadeia, acusados de crimes que nunca cometeram. E a gente sempre provamos nossa inocência e hoje vocês vão acabar de ver que nós vamos sair daqui livre com a glória de Deus. Ainda que realmente demorou um pouquinho, mas tudo é da vontade de Deus, não é da nossa vontade. Cortes, que ficou preso injustamente, luta na justiça para receber uma indenização. Hoje, ele é major da PM. Erro judiciário. O Ministério Público reconheceu que houve um erro do Estado. Em instantes, veja o destino dos culpados pela chacina da Candelária. Segundo eles, foram muito mais. E eu acredito neles, acho que foram mais. Mas a gente nunca vai saber a verdade. O ex-PM Cunha foi condenado a 27 anos de prisão, mas recorreu da sentença. No ano passado, ganhou liberdade condicional. Ele não quis gravar entrevista. Cunha hoje é pastor evangélico. Emanuel é condenado a 300 anos de prisão e Alcântara a 204. Os dois permanecem presos. Eles não quiseram falar com Linha Direta Justiça. Para muitas pessoas, nem todos os culpados da chacina da Candelária foram punidos. Segundo eles, foram muito mais. E eu acredito neles, acho que foram mais. Mas a gente nunca vai saber a verdade, né? Acredito que outros policiais, vamos dizer assim,
umas 8 pessoas ou mais estivessem envolvidas. Tá? Só conseguimos identificar aqueles que foram levados aos tribunais e foram condenados todos, graças a Deus. Wagner dos Santos, a testemunha mais conhecida da chacina, vive na Suíça, onde deu entrevista ao Linha Direta Justiça. Ele tem muitos problemas de saúde por causa de tudo que sofreu. Cada um tem a sua responsabilidade. A minha foi fazer com que não ficasse impune, né? E nem ficar um caso abafado. No Rio de Janeiro, infelizmente, a polícia e a política se misturam o tempo inteiro. Isso aí, só quem perde é a sociedade. Eu acho que a polícia tem o tempo dela e a política tem o tempo dela. Quando a polícia e a política têm o mesmo tempo, como foi na chacina da Candelária, vamos resolver, vamos dar uma resposta, dá no que deu. São histórias de vidas pautadas de dor, de sofrimento, de rupturas de elos afetivos, que vão fazendo com que essas crianças deixem de acreditar na humanidade do outro. Então é um fenômeno que provoca essa comoção e essa postura ambivalente da sociedade de querer proteger, querer fazer alguma coisa para ajudá-lo e, por outro lado, de querer se proteger, mas fechar os olhos, passar por cima do menino debaixo da marquise, fingir que não vê, é tão vergonhoso. E é a vergonha de um descaso por uma situação, por uma parte, né, da nossa sociedade que está presente no nosso cotidiano. É a marca da incompetência de respostas humanas para a população, para os cidadãos brasileiros. Dos 65 menores que viviam na Candelária, 43 foram assassinados, a maioria mortos por traficantes e grupos de extermínio. Pelo menos outros 5 morreram de doenças decorrentes da AIDS. 10 cumprem pena em presídios. Sobre os outros, não se tem notícia.